Competição é gostoso, sabe? Competição é bom, porque provoca o outro a ser melhor. Mas se eu tenho uma competição que eu quero esmagar o outro, isso tem outro nome. Isso não é competição. Mas não precisamos ficar com raiva de ninguém. Não desenvolver em nós a raiva, o repúdio, a aversão. Por quê? Eu só posso sentir aversão de alguma coisa que eu sinto inclinação e tenho medo. Qual é o problema de quem discrimina, quem tem preconceito? É gente medrosa. Tem medo da concorrência. Se eu tirar esses daqui da concorrência, eu vou ficar numa posição melhor. A gente sempre agradece, né? A toda a vida do céu e da terra que nos permite estar juntos aqui hoje. Inúmeras causas e condições. Inúmeras. Não é? Desde que nós nascemos, então agradecemos aos nossos pais, nossos avós, bisavós, trisavós. E se a gente for pensar lá longe, lá longe, lá longe, havia menos pessoas no mundo do que agora. Nós somos aparentados, temos uma ancestralidade lá atrás comum. Eram menos pessoas no planeta. Não é interessante lembrarmos disso? Que todos pertencemos a uma única espécie biológica que se chama a família humana. Todos nós, nascidos no norte, sul, no leste e no oeste, no ocidente ou no oriente, pertencemos a uma única família, a família humana. Podemos nos casar, acasalar com pessoas de qualquer parte do planeta. Nossos bebês podem ter bebês. Isso caracteriza uma família biológica. Não é bom isso lembrarmos-nos? Porque às vezes fazemos diferenças. E elas existem. As diferenças existem. Não há duas pessoas iguais nessa sala. Cada uma de nós é único. Podemos ser até parecidos, pode até ser irmãos gêmeos, mas cada um é único. Tem seu papel, função e posição no mundo. Somos parecidos, semelhantes, mas não iguais. A nossa Constituição diz isso, não diz? São todos iguais perante a lei. Mas não pode. Não pode. Quem tem vários filhos, você trata todos da mesma maneira, não vai dar certo. Tem um que é mais sensível, um que é mais doentinho. Eu gosto muito da Rosa. A Rosa, vocês conhecem, ela me acompanha há muito tempo. Ela tem 3 meninos. Um dos meninos dela, desde que nasceu, tinha bronquite asmática. Ela precisou cuidar dele diferente dos outros. Para este, ela precisava dizer, pôs o casaquinho, está comendo direito, ela precisa de uma atenção especial, porque ele tinha uma necessidade especial. Ela não pode tratá-lo da mesma maneira que os outros. Os outros podem ficar andando descalço, na chuva, correndo, jogando futebol. Ele, se fizesse isso, ficava mais fraquinho. Então, cabe a nós percebermos que não podemos tratar todos da mesma maneira. Podemos tratar todos com respeito, com o mesmo respeito e dignidade, mas percebendo qual é a necessidade verdadeira de cada um. Não aquilo que eu acho que tem que ser. Eu conheço uma senhora que ela era professora de educação física numa grande empresa. Teve um acidente e ficou tetraplégica. E de repente, depois de uns 6 meses, a empresa telefonou para ela e disse, você não vai voltar a trabalhar? Ela falou assim, como é que eu posso trabalhar se eu estou numa cadeira de rodas? Como é que eu vou dar aula de educação física numa cadeira de rodas? Eles disseram, você pode fazer planilha. Volte para cá. Isso é uma empresa boa, né? Volte para trabalhar, não fique em casa. E ela voltou. E ela começou a fazer planilhas, continuou dando aulas. Ela falava para as pessoas, ela não podia mostrar o exercício, mas ela podia dizer para as pessoas o que fazer.
E ela se tornou uma palestrante. E nós estávamos juntas num evento, e ela fez a palestra antes de mim, e ela deu a seguinte analogia que achei muito rica. Imagine que tem 3 crianças que querem assistir um jogo que fica do outro lado de uma cerca. Tem um menino altinho, esse menino, ele enxerga um pedaço do jogo. O outro, mediano, não enxerga nada, e o pequenininho, nada de nada. E aí nós vamos tratar todos iguais. Nós vamos dar 3 caixotes da mesma altura para eles. O mais alto vai ver o jogo muito bem. O mediano vai ver o jogo, o pequenininho continua sem ver nada. E nós achamos que somos justos, porque estamos tratando todos iguais. Não podemos tratar todos iguais. A maneira que você fala com seu filho não é a maneira que você fala com seu avô. São pessoas diferentes, de eras diferentes, analogias diferentes. Temos diferente respeito. No Japão, isso é muito interessante, porque tem vários níveis de conversa. Eles chamam go. Você vai falar de uma maneira respeitosa com pessoas que são mais velhas que você, pessoas que têm cargos acima de você. Não só você fala de uma determinada maneira, com mais respeito, mais propriedade, como você nunca fica numa posição física acima de uma pessoa que é acima de você. É interessante isso, nós não nos damos conta, mas isso importa muito. Eu tenho um praticante em Campina Grande, na Paraíba. Ele é um professor de geofísica. E ele é um homem muito baixo. E ele dizia para mim, a senhora não sabe o que é a situação de um homem baixo. A gente não é respeitado no mundo pela altura. Nunca me passou isso pela cabeça, né? Mas isso é muito sério. Porque vem uma pessoa e fala com você de cima para baixo. Percebe como a nossa posição física é importante num diálogo? Você está sentada numa cadeira, chega alguém e começa a falar com você, você está bem, está tudo bem com você? Já está de cima para baixo. Quando eu cheguei no Japão, se você vai falar com uma pessoa superior a você, você se ajoelha no chão, né? Porque está todo mundo sentadinho no chão. Então você se ajoelha para falar. E eu, querendo ser muito educada, da maneira que nós educamos aqui no Brasil, né? Você entra na sala de um superior, você não senta se não pedirem para sentar, né? Você vai na sala do seu chefe, já chega lá, já senta, põe o pé na mesa. Não, você fica em pé, na frente da mesa, né? Esperando que a pessoa diga, não, por favor, sente-se. Se a pessoa não disser sente, a gente não senta. Eu ia na sala da minha superiora, a madre superiora do mosteiro, e ficava em pé na porta falando com ela. E o que eles falaram? Que eu era muito, que eu não tinha humildade, que eu não me abaixava para falar com a superiora, mas eu achei que eu estava certinha. Eu estou sendo educada, maneira brasileira, né? Estou falando com a senhora e ela ali embaixo. Um dia, estou andando no corredor do mosteiro e tem uma monja junto comigo. E lá vem vindo a nossa superiora. Na hora que a superiora vem vindo, ela se ajoelhou no chão na hora. Ai, pô. E eu falei, nossa, por que você está fazendo isso? Ela disse assim, é a superiora. A gente não fica no mesmo nível dela. A gente fica fisicamente mais baixo do que ela. A gente não se dá conta, mas existe uma linguagem corporal que é muito forte. Mesmo que não seja cultural. Você se impõe ao outro, você fica de cima do outro, você põe a mão por cima do outro. Quando vocês verem esses filmes que passam principalmente presidentes de vários países, é muito interessante. Quem é que põe a mão no ombro do outro de cima para baixo? Vem, meu amigo, eu estou acima de você. São pequenos gestos. São pequenas atitudes em que você coloca a sua posição em relação ao outro, aquilo que você sente em relação ao outro. Eu sou mais que você. Você está vindo comigo. Eu estou te acolhendo. Percebe isso? Nós não nos damos conta. E às vezes os nossos relacionamentos ficam difíceis, porque mesmo sem ter falado nada, sem ter pretendido que não temos discriminações ou preconceitos, nós mostramos isso na nossa atitude corporal.
no nosso gesto, no nosso olhar. Nós estamos aqui para falar da diversidade. A diversidade, para mim, inclui pessoas de idades diferentes. Como é que nós tratamos pessoas de idades diferentes? Não podemos tratar todos iguais. Eu achei muito gentil que uma das moças que estão aqui, que estão dando apoio, me deu a mão para subir a escada. Eu tenho 70 anos, eu preciso e agradeço que tenha um corrimão ou a mão de alguém para eu me apoiar para subir e descer a escada. Mas vai perguntar para este menino, jovenzinho, se ele quer a mão para subir ou descer a escada. Ele vai até ficar ofendido. Aliás, eu às vezes fico. Porque a gente também, quando vai ficando assim, depois de uma certa idade, a gente quer até muito dizer que tem independência, que pode fazer as coisas sozinho e que não tá boba ainda, né? Porque tem uns que tratam a gente feito boba, né? Não, vem cá, cuidado. Eu falei, tô vendo o degrau. Agradeço até a boa intenção, mas me deixe. Eu tenho uma amiga, ela é uma cineasta, uma professora de cinema. Chama-se Suzana Amaral. Ela está agora com quase 90 anos. E há cerca de uns 5 anos atrás, ela estava no metrô. E ela estava em pé no metrô. E uma pessoa se levantou e disse, a senhora não quer sentar-se? Aquela assim, sim, por quê? Você está achando que eu sou velha? Minhas pernas são muito fortes. E ficou em pé assim. Ela teve 8 filhos. 8 filhos. Continua dando aula até hoje, com quase 90 anos de idade. Não tantas aulas quanto dava antes. Nós reduzimos as nossas atividades, né? Eu estou procurando reduzir as minhas, porque tem coisas que eu não posso fazer mais. Tem coisas que eu não posso comer mais. Eu sou comilona, vocês já viram, né? Magrinha não sou. Gostava de comer tanta coisa, agora se eu como, faz mal. Faz mal, dá acidez no estômago, porque todo o sistema está mais delicado. Eu vou no banco, agora tem assim, né? Os bancos, a caixa, a impressão digital. Não tem. Está gasta, não aparece. Título de eleitor. Você vai lá agora, título de eleitor digital. Vai lá tirar, não aparece a impressão digital. Não é uma belezinha? Eu falei, eu estou desaparecendo. Eu estou deixando de ser aos pouquinhos. Vou me tornar invisível, né? Assim como a impressão digital vai desaparecendo, outras coisas também vão. A pele é mais sensível. Já perceberam que a gente bate e fica logo roxo? Quando era mocinho, batia, não ficava roxo. Então somos diferentes. Precisamos ser tratados de uma forma diferente. Às vezes não escutamos bem. Se eu vou numa festa e está todo mundo falando, eu fico exausta. Jovens não, conversam, né? Um falando com este, aquele falando com aquele com aquele outro, a pessoa lá no meio, blá, blá, blá. Eu fico muito cansada. Mas se alguém fala diretamente comigo, não me cansa. Então quem tem pessoas com mais idade na casa, precisa tomar cuidado. Nós nos cansamos com muito barulho, com o ruído de muitas pessoas falando ao mesmo tempo, e fica um zzz, não dá para distinguir direito. É um grande esforço prestar atenção em alguém que esteja ao seu lado. Então, se vamos falar com uma pessoa de mais idade numa festa, nós vamos convidá-lo em um lugar mais quieto. E vamos falar diretamente com essa pessoa e ouvir a sua resposta. Esse é o primeiro caso da diversidade que eu considero. Independente da cor de pele, da forma dos olhos, temos diferenças sim. Diferenças de épocas da vida, que as nossas necessidades são diferentes. Eu tenho um bisneto de 3 anos. Eu não posso tratar o meu bisneto de 3 anos como eu trato a minha neta de 25. Porque suas necessidades são diferentes. Como é que a gente brinca com uma criança, não é? Como é que a gente estimula? Outro dia ele estava lá, pegou um bastãozinho que eu tenho e disse que aquilo era uma espada com a qual ele ia matar o dragão. Eu falei, vamos fazer outra coisa. Essa é uma espada, sim, na qual você mostra para o dragão o caminho que você quer ir. Você monta, o dragão é seu amigo. Você não tem que matar ninguém.
Você monta o dragão e com a espadinha você mostra, vamos para cima, vamos para baixo, vamos dragão, para a direita, para a esquerda, e você tira a ideia da violência. Porque o que eles assistem na televisão, mesmo desenhos animados muito simples. Nossa, o Tom e Jerry, coitadinho do Tom. Eu tenho uma pena do gatinho. Aquele ratinho maltrata o gatinho o tempo todo. Não é uma malvadeza? E o que a criança aprende? Malvadeza. Eu sou menorzinho, mas vocês vão ver o que eu faço, né? Imagine você estimular coisas positivas. Nós queremos um mundo menos violento, menos discriminatório, porque a discriminação é assim, eu e o outro. Eu me separo. Este outro que é diferente de mim. E como ele não é parecido comigo, eu não gosto. Só gosto quem é parecido comigo. Só gosto de quem pensa como eu penso. Ai, se pensar diferente. E não estamos brigando por causa disso? Nossa, desde que alguns anos atrás teve um grande problema com a presidenta Dilma, tudo, tem famílias que até hoje não se falam dentro de casa. Tem uma menina que ficou de mal com a mãe, porque a mãe foi dar panelada na janela, e a menina era do PT. Até hoje está sem falar com a mãe, porque a mãe desrespeitou. Não pode. Podemos ter pontos de vista diferentes. Um dá panelada, outro aplaude, não é verdade? E isso é democracia, isso é vivermos juntos a diversidade de formas de pensar, a partidos diferentes, a maneiras de se administrar que não são iguais. Algumas achamos que é melhor, outras que é pior, mas vamos prestar atenção e saber que isso existe no mundo e que eu não tenho ódio de quem não pensa como eu penso. Time de futebol, a molecada não briga, os homens adultos, bonitos, fortes, batendo no outro, matando por causa do time. Os jogadores mudam de time, gente, já se deram conta? Os jogadores um dia estão no Palmeiras, outro dia estão no São Paulo, outro dia estão no Corinthians, outro dia estão lá na Europa. Depois volta para o Santos, e nós aqui com a nossa bandeirinha do time, e brigando para quem não é do nosso time. Já viram algum time de futebol jogar sozinho? São Paulo vai jogar com São Paulo. Palmeiras só joga com Palmeiras. O Santos não tem graça, né? Perde a graça. Competição é gostoso, sabe? Competição é bom, porque provoca o outro a ser melhor. Mas se eu tenho uma competição que eu quero esmagar o outro, isso tem outro nome. Isso não é competição. Competição, coisa que se faz numa arena esportiva. Todos concordamos com as mesmas regras. Vamos jogar pelas mesmas regras. Temos transparência no que fazemos. Tem até juiz, não tem? Natação, tênis, vôlei, basquete, tudo tem juiz. Né? Futebol, porque que acontece? Tá no meio do jogo, se esquenta, perde a noção, faz coisa errada. Para não fazer coisa errada, para seguir as regras do jogo. Regra que nós partilhamos, que nós colaboramos, que nós aceitamos, que nós crescemos juntos dentro dela. Podemos até mudar as regras, mas leva tempo. É possível. Mas não precisamos ficar com raiva de ninguém. Não desenvolver em nós a raiva, o repúdio, a aversão. Por quê? Eu só posso sentir aversão de alguma coisa que eu sinto inclinação e tenho medo. Porque senão não tenho aversão. Quando a gente fala de discriminação de etnias, porque raça não existe, né? Tem etnias diferentes, né? A gente vem de uma hereditariedade que nos dá olhos diferentes, cor de pele diferente. Qual é o problema de quem discrimina, quem tem preconceito? É gente medrosa. Tem medo da concorrência. Se eu tirar esses daqui da concorrência, eu vou ficar numa posição melhor.